Eu não sei o que que eu tenho alguma coisa pra mim fazer aqui no... Peraí, calma, que deu tudo errado. Agora sim, tem alguma coisa que eu faço aqui na Ah, transição que eu não sei direito o que que é. ah. A única cena do OBS que buga completamente é essa do NFP. Aí o que acontece? Do nada eu aperto pra fazer a transição, ele só corta e joga minha cara de pamonha, olhando pro nada. Meu Deus. E agora eu sou a Sherlize, você é o André. E a Sherlize sou eu, aparentemente é isso. Perdemos o. O que eu fiz aqui? Eu fiz Perdemos a câmera dela. Perdemos a câmera. Ah, meu Deus, parei. Um minuto. Não, fica tranquila, eu... Começo de live é sempre assim. A gente É assim, dá tudo errado, especialmente quando eu aperto os botões errados. Mas é isso, enquanto a Cher vai arrumando a sua câmera, eu vou fazendo aquela introdução padrão, ô André Maneiro, que é o seguinte: olá, como vai você? Nunca foi isso, tá ligado? Nunca foi. Falei isso na minha Porque vida. geralmente começa, estamos dançando, rodopiando uma bela canção. Pois é, então eu não vou me fazer de rogado e eu vou dizer que chegamos. Chegamos, mas apenas chegamos? Não. Chegamos cantando, rodando, dançando uma bela canção. Hoje quem? Hoje eu e você, como de costume, também, mas não somente. Eu, você e o Chester, que eu não sei se dá pra ver na câmera, porque tá cropado aqui na live, mas... Ah, maravilha, maravilha! Bora dar. Temos um gato laranja. Eu vou ser um gato laranja negativo. Eu vou ser um gato laranja. E a Cher. Agora sim, definitivamente. Agora o time está completo. Estamos aqui ao vivo e em definitivo para todo o país. Mundo, quiçá universo, Flau. Deixa isso claro. Se você tá escutando esta bagaça em qualquer uma daquelas plataformas de streaming de áudio, saiba que estamos sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS. Sempre falando pouco, mas falando merda com propriedade. E diferente de mim, trazendo uma única convidada, que essa sim sabe o que fala, porque André Manente, obviamente, ele fala tanta groselha quanto eu. Então... Eu sabia o que falava nas primeiras vezes que eu participei, mas aí por osmose eu fui virando um falador de merda profissional e hoje eu não me salvo mais, entendeu? É isso! Cher, por favor, me diga primeiro como você tá e se apresente de maneira breve antes da gente começar o nosso papo. Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos ao... Opa, não, esse não. É porque eu tenho um podcast também, chama Pitacos Podcast, mas eu sou a Cher, né? Na verdade é Sherlize, mas pode chamar de Cher, todo mundo chama assim, que é muito mais fácil. Tá. Não é francês, mas eu gostaria que fosse, mas eu digo para as pessoas que é. E por conta disso eu trabalho com aulas de francês. Eu sou professora de francês, né? Inclusive fui eu que introduzi o André neste mundo francês, né? Então, André hoje também não toma banho todos os dias, né? Hoje ele aderiu assim ao conceito. Perfeito. Ele tá aí, enfim, fala francês muito bem, mas ele diz que não, mas ele fala francês muito bem já. Então, tá tudo certo. O Chaz era um aluno excelente, o André nem tanto. Não, é brincadeira, gente, brincadeira. O André é excelente. E é isso, eu trabalho com língua francesa, sou professora de francês já faz aí uns 15 anos, mais ou menos. Não, legal demais. Bom, você já deu um pequeno spoiler, obviamente, porque é claro que estamos aqui para falar de idiomas. Sim, obviamente falaremos talvez mais de francês do que dos demais, talvez, mas, independente disso... a ideia aqui, né, foi uma pauta que nosso caro André sugeriu para que a gente conversasse um pouco sobre a ideia de como é aprender um novo idioma, de como as coisas funcionam acerca desse universo e tudo mais. E eu gostaria, né, antes da gente definitivamente entrar na pauta. Aliás, já vou deixar bem claro aqui, Cher, que uma das especialidades desse programa é sair da pauta. Então, uma coisa que a gente não faz aqui é falar do que a gente se propõe a falar. É sempre a gente fala de qualquer outra coisa. Isso é... A gente vai estar falando do nosso bolo favorito e não vai estar falando de francês, entendeu? Pode ter certeza. Nada contra, não julgo, inclusive gosto. Que, inclusive...
era algo muito frequente nas aulas que eu tinha com ela, porque Beleza. todas as aulas era questão de 4 minutos a gente tava falando de comida. É inacreditável. Comida é o nosso assunto preferido, né, André? Sem nenhuma Com dúvida. certeza. Tá, beleza. Bom, o que eu ia começar colocando? Eu ia começar colocando sobre qual é o sabor de pizza. Mentira, não, vamos focar. Eu queria entender, antes de mais nada, para a maioria das pessoas que acabam vindo até aqui, eu costumo perguntar da onde elas são e aonde elas nasceram e onde elas moram atualmente. Então não vai ser diferente contigo. Como é que é esse rolê aí? Perfeito, perfeito. Eu nasci no sul do Rio Grande do Sul, uma cidade bem ao sul que chama Rio Grande, né? Fica a 200 quilômetros do Uruguai, então quase na fronteira, é muito perto. É uma cidade muito, muito fria, absurdamente fria, e eu já morei em vários lugares do sul do país, né? Quando eu comecei a dar aula para o André, eu morava em Curitiba, mas o André não sabe, provavelmente, nesse momento eu moro no Rio Grande do Sul de novo, eu moro em Canoas, do lado de Porto Alegre. Sim, André, eu consegui. Conseguiu. Sim, a ideia era ir para Florianópolis, de fato, né? Mas aí eu resolvi vir para Porto Alegre, pois amo Barra Sou, Porto Alegre. E moro aqui por enquanto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Ainda mais no meu caso. Não, perfeito. Foram 11 cidades, né? Então. Porra, é lugar, hein? É lugar. Realmente. E me diz uma coisa, você falou pra mim que você dá aula há mais ou menos uns 15 anos e tal. Como é que começou essa sua história, essa sua relação com os idiomas, né? Talvez aprender alguns idiomas, depois começar a dar aula. Como é que funcionou isso aí na tua história? Sim. Eu sempre gostei muito de aprender idiomas, embora eu não tenha aprendido nenhum direito antes do francês, né? Eu comecei com o inglês, como quase todo mundo na escola e tudo mais, e eu achava que o inglês da escola era suficiente, que eu falava muito bem inglês, era incrível. Essa ilusão, né? Aí, quando eu saí da escola, eu percebi que isso realmente não fazia nenhum sentido. Então, eu pensei em fazer vários cursos, não sabia o que curso fazer na graduação, e aí eu falei, vou fazer inglês, mas o curso de inglês era de manhã. Acordar de manhã é para aquela pessoa que gosta, né, André? Aquela pessoa que gosta de acordar cedo, né? Tem um apego, né, por acordar às 6 da manhã. Enfim. E eu não sou essa pessoa. Então, Entendo. Existia lá a possibilidade. Não julgo e concordo. Compartilho. Eu tô sozinho aqui. Tá. Eu e o Chaz estamos sozinhos. Totalmente. É complicado, André. Não tem como te defender desse jeito assim, não dá. Não tem. Não tem como. Eu tento, André, mas não dá, não. Então tá tudo bem. E aí o curso de francês, ele tinha outras línguas, né, ali também, mas assim, eu pensei, o francês, né, tão chique, tão bonito, que todo mundo fala, né, é chique, é bonito, é elegante, é fino, né, vamos fazer um curso de francês. E pronto, e o francês era noturno, e eu tinha acabado de fazer 18 anos, então eu queria gandaia, eu queria farra. Aí eu falei, pronto, fechou todas, partiu francês, cheguei na aula de francês, não sabia falar bonjour, nada, absolutamente nada, zero, a graduação. E aí, gente, eu contei pra vocês que, me dei de conta agora, que eu contei pra vocês que faz 15 anos, e aí eu contei pra vocês que eu entrei com 18, vocês estão fazendo as contas. Parem. Parem, não vamos falar sobre idade, tá? Pode diminuir uns 2 anos que teve pandemia, o tempo da pandemia a gente não conta. Né? Não conta. É isso. Não, então, enfim, tem uns bons anos aí. E aí eu entrei pro francês sem saber nada, absolutamente nada. E aí os professores que eu tive lá foram fenomenais, assim. A gente sai com um nível intermediário ali, o inicinho, né? Da graduação, e depois continua aí estudando firmes e fortes o idioma, que o André pode dizer muito bem para vocês que é um idioma fácil de nós, brasileiros, conseguirmos aprender, pois ele tem uma estrutura base. Eu sei que tu ia perguntar isso, eu tenho certeza. Ia. É uma coisa que se fala muito, né? Apesar, assim, eu sou fluente em... Na verdade, eu falo intermediário português e várias merdas eu sou bem fluente. Eu falo bem. Entendo. O famoso português intermediário. Português intermediário. É uma língua difícil. Meu português é intermediário, mas várias merdas eu falo até que bem, assim, me comunico muito bem em várias merdas. Pratica bastante, né?
muito. É a coisa que eu mais treino. Mas esse lance talvez, de alguma similaridade que há entre os dois idiomas, sempre me é recorrente de alguma forma. Eu escuto muito essa história, né? Então, logicamente, vocês devem perguntar, mas por que André Maneiro está nessa conversa, não é verdade? Então a gente responde. Porque sim, ele fez a ponte, obviamente, mas ele foi, ou é, eu não sei ainda, não sei qual é o status atual, aluno da Cher. Então, eu quero entender agora, ô Prata, explica pra nós. Eu não sei se percebeu o Cher, mas eu chamo ele de 80 coisas diferentes, né? Já notei, achei maravilhoso. E eu queria entender como é que começou esse seu gosto por francês, né? Tipo, da onde veio a ideia de, tipo, pô, quero estudar francês. Como é que você encontrou a Cher, apesar da gente ter falado isso aqui offline, vamos colocar aqui e deixar gravado. E como é que foi, tá sendo e será essa experiência aí pra você? Cara, eu já falava inglês um inglês relativamente ok pra me virar. E, na verdade, o francês não era uma língua que eu tinha vontade de aprender porque eu achava a cultura interessante ou porque eu achava uma língua bonita. Nada disso em específico foi o que me fez aprender francês. É claro que são coisas que a gente vai pegando gosto assim que a gente vai tendo contato com o idioma, mas inicialmente eu tinha finalizado a faculdade e aí eu tive aquele limbo. Quando você termina a faculdade, você tem aquele tempo em que você agradece a Deus que você não tem mais que estudar, só que logo em seguida você sente vontade de aprender alguma coisa nova, né? E aí eu queria muito fazer algum curso que pudesse ali, entre aspas, engordar o meu currículo, ou que pudesse me manter ali estudando alguma coisa interessante. E aí eu resolvi que queria aprender um idioma novo. E aí, por que o francês, né? A Cher sabe disso, eu tenho um sonho muito antigo, que eu não tenho trabalhado tanto para colocar em prática, porque, enfim, a vida vai tomando outros rumos, mas eu sempre tive muito interesse em imigrar ou me mudar para o Canadá. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, claro que eu preciso conhecer ele antes de me mudar e etc. Mas eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade, e o sistema de imigração por lá ele funciona como se fosse uma espécie de pontos, né? Então você falar o francês, além do inglês, que são as duas línguas oficiais do país, ajuda muito nesse processo. E eu falei, bom, que eu quero aprender um idioma novo, vou aprender o francês, porque se eu em algum momento quiser colocar esse plano em prática, eu já vou ter o francês ali engatilhado. Então foi por isso que eu escolhi o francês. Depois que você começa a estudar o idioma, você acaba se interessando um pouco mais pela cultura, você começa a se interessar um pouco mais pelo que tá permeando ali o idioma, né? Porque quando você aprende um idioma novo, isso também talvez a gente fale mais pra frente, você não tá só aprendendo a falar ou a escrever, você tá aprendendo um pouco sobre a personalidade daquela cultura, daquele povo, daquele país. E aí, enfim, isso são consequências do aprendizado, né? E aí me diz uma coisa, eu acho o francês uma parada legal, chique, de alguma forma, glamurosa, sofisticada, elegante. Então, a Cher até balançou a cabeça do tipo, deve ser uma opinião comum, muitas pessoas talvez pensem isso, mas você sabe, o motivo que me faz achar o francês uma língua interessante é porque é uma particularidade, uma bobagem, na verdade, mas a gente tem um médico da família que é tipo o meu médico desde que eu nasci. E ele foi médico, ele é médico do meu pai, ele é médico da minha mãe. Lógico, ele tem a especialidade dele, mas ele é basicamente Antigamente as pessoas tinham um médico que elas iam e aí elas ficavam meio que próximas daquele médico. Era esse rolê. E ele é um cara bastante estudado, bastante erudito, e ele fala vários idiomas, né? E francês é um dos idiomas que ele fala. E ele sempre, desde que era pequenininho, ele ficava falando meia dúzia de coisas pra me distrair. Eu chegava lá na consulta, e aí ao invés dele, tipo, senta aí, não, ele falava, vou falar francês, ele falava, falar inglês, falar não sei o quê. E brincava com esse lance, e eu peguei uma simpatia, um carinho pelo negócio, mesmo sem... Assim, não tinha relação nenhuma, né? Eu nunca fui à França e eu conheço zero coisas da França. Fala pra mim, fala uma coisa da França. Eu não sei o que tem na França além da Torre Eiffel, sabe? Torre Eiffel. Pronto, é isso. Então eu sempre achei, e como eu sempre tive muito carinho pela figura dele, e eu sempre o entendi como uma pessoa
erudita, uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, eu falei, pô, eu fiz essa associação de que o francês tá atrelado a esse tipo de coisa. Isso é uma percepção comum, Cher, ou não? Absurdamente comum, né? As pessoas, quando elas chegam para mim, eu sempre pergunto qual é a área que elas trabalham, ou então qual é a área que elas estudam, que elas gostam, que elas preferem, e sempre, acredite em mim, sempre tem um pensador, alguém da área erudita, como tu mencionou, né? Ou então uma referência que seja do francês, sempre, não é uma coisa aleatória, assim. Então, a gente tem um mundo muito voltado para o inglês e acaba esquecendo das outras línguas, né, e das outras referências. Imagino que quem estuda espanhol tem isso muito forte também, né? Eu não falo espanhol, mas tenho vários amigos professores, né, que falam muito a respeito disso. E o francês a França é um berço de referência para o Brasil, né? Então, não só em áreas como a literatura, então na própria língua, que a gente tem vários casos de palavras que são ou idênticas, ou então muito parecidas, muito semelhantes, mas também para estudos no geral, assim, no que tu quiser falar para mim, história, nossa, Sim, berço, né? sim. Se tu for pegar a própria área de medicina que tu pensa, não tem nada a ver, muitas coisas, muitas referências, porque o francês e o português, eles são línguas que eles vêm da mesma origem, que é do latim e do grego, né? Então é tudo muito próximo, muito parecido. A estrutura sintática é a mesma, então isso já ajuda bastante. E toda a referência, toda a história do Brasil é baseada, né? A gente tem uma capital no Brasil em homenagem a um rei francês, que é São Luís no Maranhão, que é o estado mais francês do Brasil, né? Só no Rio de Janeiro tem 1 milhão de referências e muita força do francês. Então, assim, a gente pensa, Torre Eiffel, mas é só a pontinha, né? Só a cereja do bolo para tu pensar em tudo que vem, porque de questão de cor, de comida, em questão de... Pode imaginar, tem francês. E aí, quando a gente conhece, acaba vindo muito, né? O André pega aí as referências todas agora. Não, sensacional. É engraçado, porque o que você falou é muito real. A gente tem um lance cultural de importar muita coisa americana, muita coisa de inglês, muita coisa, né? Lógico, não só os Estados Unidos fala em inglês, obviamente, mas eu digo, a gente tem essa ideia meio cultural ali importada, né? Então, assim, muitas coisas são referências dali. Mas quando você meio que tenta não só olhar para isso, você acaba encontrando coisas que não são tão óbvias a primeiro momento, mas depois elas se tornam absurdamente presentes, né? A capital chama São Luís. Porra, nunca na minha vida eu pararia para pensar nisso, nunca. Aprendeu algo novo. Totalmente, né? Eu amo. E tem, assim, várias ruas que a gente encontra no Brasil inteiro. Claro que no Maranhão é muito forte por conta da invasão francesa que teve na região. Então é muito, muito forte. Mas, assim, tem ruas com nome francês, que a gente vê em qualquer lugar, né? Tem os próprios locais, assim, né? Os restaurantes, enfim. E tudo é muito associado, como tu mencionou, a uma questão de ser elegante, chique, fino, né? Sim. Tu entra num restaurante Dona Maria, eu sempre uso esse exemplo porque funciona. Tu entra num restaurante chamado Casa da Maria, ele vai custar, sei lá, R$20 o prato. Vamos imaginar assim. Se tu entrar num bistrô, né? Num bistrô Chez Marie, ele já vai custar 3 vezes isso. Olha o nome, né? Porra, não tem como. Coisa. Não tem como. É a mesma coisa, entende? A Casa da Maria e é um restaurante. Sim. O bistrô é um restaurante, né? Então, automaticamente, foi num hotel chamado Casa. Pera, não, desculpa, eu preciso te interromper. Bistrô significa restaurante em francês? O bistrô, na verdade, ele é um restaurante pequenininho, muito voltado para quem produzia o restaurante como a família, sabe? Era uma família que eles abriam como restaurante. Todos os bistrôs que eu fui na minha vida, não foram muitos, mas a impressão que eu tive não era que era um restaurante pequenininho, era que era um restaurante caro. Era a única impressão que eu tinha sobre um bistrô. Exato, porque é do francês. Então, se tu chega num hotel e tá escrito lá maison de tal coisa, tu já sabe que ele custa 4 vezes mais. O que significa isso? Mas eu já vi isso.
maison, casa. Também a ideia da palavra casa. Mansão, né? Exato. Se tiver escrito casa, é um valor. Se tiver escrito maison... Não, perfeito. É que nem loja. Engraçado que antigamente boteco era algo barato. Hoje em dia, se o nome é boteco, é caro. É caro. Boteco mesmo não se chama boteco. Exato. Tipo lanche tio Jorge. Isso, exatamente. Aliás, aqui em Campinas, eu atualmente moro em Campinas, aqui interior de São Paulo. E aí o que acontece é o seguinte, aqui o boteco de verdade, como o André falou, o boteco não sei de quem é caro, mas o bar da linguiça esse é barato. Você pode ir, que você vai comer, passar mal, tomar bebidas ruins, mas ele é barato, né? Pelo menos. Ao menos isso. É que nem loja. Tu entra numa loja chamada, sei lá, Daniele Modas, é uma coisa. Agora, se for Daniele Boutique, acabou. Azedou. Só no Oscar Freire tem isso aí, boutique. Que significa loja. Que sacanagem! Eu tô me sentindo muito tapeado, porque eu tô chegando numa boutique. Olha essa... Sabe aquele... Amigo, eu vim aqui na boutique. Você fala, aonde? Na boutique. Fala, Tem um tom extra, né? Tem uma sobriedade e uma, né, que te deixa tipo assim, pô, é uma boutique. Mas me diz uma coisa, porque o que você tava explicando, e é talvez a pergunta mais comum que alguém costuma te fazer, eu imagino, quer dizer, tô só imaginando, né? Como eu disse, falar groselha comigo mesmo. Porque da onde vem essas similaridades e é uma língua, então, teoricamente, um pouco mais simples da gente aprender quando a gente é vindo do português? Isso é muito, muito importante frisar. Bom, a resposta para as duas perguntas que tu fez é sim e sim. Tá. As duas coisas, sim. Mas é porque assim, quando a gente pensa lá na origem das línguas, a gente pensa principalmente em grego, no caso do português, né, no grego e no latim, né, que eles são a base, digamos assim, o caule em comum das nossas línguas latinas, por isso latinas, né, que vem do latim. Certo. E aí, o que acontece? De uma combinação de fatores extra, chegou ao final de outras línguas que são consideradas as línguas modernas, que é o português, o espanhol, o italiano, né, o francês e outras, né, outras línguas que não vêm ao caso aqui, só para dar uma ideia. Então, todas essas línguas, elas têm uma similaridade muito, muito, muito forte entre elas. Se tu for aprender francês e se a próxima língua que tu aprender for o italiano ou vice-versa, tu vai observar que a grande diferença real é a prosódia, é a maneira como tu pronuncia as palavras. Tá. Então, enquanto no francês tu tem um tom assim mais... No italiano tu tem mais um... É a única grande diferença. Vocês adoraram esses sons, né? Foram maravilhosos, realmente. A mão também. A mão, inclusive, é a mais importante. Eu ia dizer que tem um amigo que ele diz que você diferencia uma palavra para saber se ela é italiana ou não quando você saculeja a mão. Então, por exemplo, eu vou falar assim, sei lá, pizza, tá vendo? Ó, sei lá, Marco. Agora, vou falar tipo assim, tapete, tá vendo? Não encaixa, não. Sabe? Então você pega por aí. Do tapete. Tá aí melhorou. Aí melhorou. Tem que, esse canto da maneira de falar a língua chama prosódia, né? E essa prosódia é o que muda muito. Então, vocês podem observar que no espanhol já é aquela língua um pouquinho mais para dentro, mais para baixo, né? Então, fica de um jeito diferente. O próprio português que o pessoal fala que a gente canta muito para falar, né? Os estrangeiros eles falam muito isso a gente. Então, o que muda muito é isso, mas tem milhões de palavras que vêm do francês, não necessariamente, né, mas que são usadas no francês. Por exemplo, abajur, sutiã, marquise, é tudo palavra francesa. Né? Se você contar que sutiã não é sutiã em francês, chocante. Não é? Sutiã é apoio. Pensa a função do sutiã no Brasil. Tem sentido, apoio, né? Tem sentido. Né? Então, no meio de um texto, de repente, que tu tá lá falando sobre política, vem um sutiã no meio, tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem uma pior, cara, que quando eu descobri, eu fiquei desgraçado da cabeça, que é a palavra menage.
Essa palavra... Flau, menage. Você Tá. sabe o que é menage, né, Flau? Sei. Você é um rapaz crescido. Sim, Você teve... evidente, claro. você Já participei sabe- de muito homenagem. Homenagem é quando vai na rua comer yakisoba, não é? Não, tô zoando. Isso, Entendi. isso. Tá. Não, eu já fiz muito homenagem na minha vida, muito. Acho que o André Sério? também. Eu já fiz, o chat inteiro já fez aqui. Todo mundo já Tá. fez homenagem na vida e não sabe às vezes. Tá. Às vezes. Mas o que é homenagem? Bom, homenagem pode ser exatamente o que vocês estão pensando. Tá, Nem ok. pode ser isso. Mas ele é o que eu brinco que a homenagem ruim é faxina. Faxina. Homenagem André à faxina. André é o homem do homenagem. Ele vive fazendo faxina. Não é, André? Não, peraí. Eu acordei cedinho pra fazer uma Não, homenagem. mas pera. E como é que viramos? E como é que como é que a gente chegou da faxina no que É o pessoal porque a homenagem limpa a alma, Di. É por isso que... Tá bom, nesse caso. Tem a ver. Na verdade, o ménage à trois, que a gente fala só homenagem, né? Ménage à trois, ao pé da letra significa acordo a três. Tá? Uma E expressão vocês que estão ela pensando pode... aí do além, assim, do mais 18, Uhum. é acordo a três. Então, 3 pessoas ali se juntam para acordar alguma coisa, né? Para ter algum tipo de acordo. Então, Beleza. se, por exemplo, 3 jogadores de tênis. Ah, esse é o Rony, ó, Cher. Chegou aqui, ó. Oh, que lindo, Rony! Ele Oh. não é inteiro laranja, mas ele tem laranja e ele também pisa nas coisas, derruba o microfone, É um faz gato, várias afinal de coisas contas. maravilhosas, Gato, né? né? Ron? Se ele não fizesse isso, a carteirinha de gato dele seria confiscada. Tudo certo. Eu tenho 2 também, então eu. Ah, entendo. então estamos em casa. E aí eu fico pensando o Essa seguinte. é a Ellie. Ah, que beleza! Peraí, como é que é o nome? Ellie. 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 Ah, Essa é a Ellie. que beleza. É grande. É muito grande. É mesmo? É grande. Vocês nem imaginam. E essa é a Lana. Ela é Bonitinha. muito E bonita. elas são irmãs. Gente, que coisa, né? Voltando à homenagem, Voltando à homenagem. Eu tava. É que, assim, mexeu com a minha cabeça esse negócio de pensar imagino. que homenagem é faxina. Ou a homenagem. Como é que fala? Homenagem a? Homenagem à trois. Trois. Isso, muito bom esse R, hein? Olha só. Ah, sim. O que acontece? É que de homenagem o dia inteiro. Ah, deixa com nós. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo homenagem, estamos num acordo para conversar os 3, né? Perfeito. Mas lá eles usam o contexto, né? O contexto homenagem à trois, geralmente tem o contexto sexual. Sim, homenagem à trois, sim. Tá. Agora, quando a gente fala só de homenagem, sim, homenagem quer dizer coisas para fazer em casa, Tá. né? Aspectos da casa. Então eu digo assim, eu vou chamar uma moça aqui para fazer homenagem. Não tem a ver com putaria, teoricamente. Eu vou pedir para ela que ela limpe a minha casa. Tá, Né? Então, beleza. hoje o que vai fazer hoje? Vou fazer homenagem, mas é dos ruins. É a Dos ruins. faxina. Já tem que deixar claro aí que. Pra gente tem, né? Pra gente Pra tem que gente. deixar. Porque já aconteceu em uma aula, uma vez um aluno me perguntou, professora, o que vai fazer domingo? Eu falei, vou fazer homenagem. Ele falou, como assim, professor? Falei, Sem então, intimidade. é uma faxina, calma, respira, tá tudo bem. Ele falou, que triste, professora. Eu falei, pois então. Falando em aluno, quais são. Lógico, obviamente, eu sei que essa é uma pergunta, né, que pode ser respondida com qualquer coisa, literalmente. Mas, Rony, peraí, né, Rony? Ajuda nós. Peraí, que agora ele tá pisando no teclado também, não basta. Ele quer participar, Ele, né? e ele está participando, daqui a pouco ele vai ronronar no microfone. É bom. Quais são os tipos de alunos ou os tipos de pessoas que procuram você a fim de aprender francês? Normalmente são pessoas que estão se preparando para algum tipo de intercâmbio, como, sei lá, eventualmente pode ter sido em algum momento a ideia do André. São pessoas que talvez estão procurando por conta de estudo, por conta, sei lá, de trabalho. De emprego, sei lá, Eu tenho um grande amigo, um amigo de infância, que trabalha num banco. E o banco é francês e ele teve que aprender francês. É BNP, alguma coisa, o nome. É um nome, BNP é um nome francês, mas eu não sei exatamente qual é. Eu acho que é NC... Peraí.
Pode ser. Tá vendo? Pode ser também. Sim, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. O que acontece? Geralmente o perfil das pessoas que me procuram são pessoas adultas, né, mais de 18 anos, que têm interesse em aprender a língua, geralmente para morar na França ou no Canadá. O Canadá um pouquinho menos, mas mais na França. E aí esse morar inclui-se estudar, trabalhar, né, geralmente para estudar, então fazer pós-graduação. A França é um dos países mais baratos da Europa para se estudar. Só para tu ter uma ideia do que acontece, mais barato tu estudar na França do que tu estudar numa universidade particular no Brasil. Caramba! Então... E eles acolhem bem as pessoas que têm esse interesse? Com certeza, com certeza. Tu passa por um processo que é absurdamente mais fácil do que fazer o Enem no Brasil, por exemplo. Nossa. Então vamos imaginar a situação que tu vai fazer... Qualquer curso, vamos colocar um curso bem difícil só para exemplificar. Tá. Medicina, que é um curso super concorrido no Brasil, super difícil de entrar, né? Na França, basicamente, tu precisa das tuas notas do ensino médio. Se tu tiver umas notas ali relativamente boas, né? E eu digo assim, de 7 para cima, é muito possível que tu consiga estar numa universidade na França. Então, tu tem a base das notas, tu vai fazer como chamam? Uma espécie de vestibular, né? Que chama BAC, Baccalauréat, mas é só BAC, que a gente pronuncia. E tu consegue entrar para fazer. Isso vale para pós-graduação. Mestrado, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem algum tipo de análise só do projeto. Então é absurdamente mais fácil estudar na França do que no Brasil, sem nenhuma dúvida. Caramba, que só interessante. Um minutinho, gente. Pô, legal isso, né, o Prata? Isso é o tipo de... E assim, quando você vai pra lá pra estudar, você tá aprendendo por tabela um idioma novo, conhecendo uma cultura nova e um país novo, que provavelmente é um país que você vai gostar, tá ligado? Porque, enfim, primeiro mundo, é outra realidade. Então... Mas esse é o tipo de informação que eu sinto que a galera não tem conhecimento, né? Parece que essa informação não caiu no mainstream, né? Porque nunca ouvi falar sobre isso. Pega desprevenido, né? Tipo, porra... Aí você pergunta, por que caralho eu estudei aqui, então? Sim. Se eu soubesse disso lá atrás, tá ligado? Sim. O lugar mais barato para se estudar na Europa é na Alemanha. Mas me pergunta, quem é que quer aprender alemão? Não dá. Aí dá uma boa complicada, né? Aí dá uma boa complicada. Realmente não é muito fácil. Então depois disso vem a França. E assim, eu não tô dizendo que é a coisa mais fácil do mundo e que nem que é para todo mundo. Claro que não. Tem questões. Mas é relativamente simples. E assim, aprender o francês, o André pode dizer melhor. Gente, eu vou pedir só um segundinho para vocês. Fica à vontade. Tá bom. Vai lá. Enquanto isso, eu vou entender do nosso amigo Flau como é que foi a experiência de você realmente começar a estudar o idioma. Quanto tempo você estudou? Você estuda ainda? Fala um pouco da tua experiência, porque isso é uma coisa que... Eu sabia que você estava fazendo francês, mas eu não sabia os detalhes disso. Cara, eu acho que foi 1 ano e meio de francês com a Cher. Eu não sabia absolutamente nada de francês antes, não sabia absolutamente nada mesmo. Tá. Foi que nem ela falou quando ela entrou lá no começo da faculdade, eu não sabia se eu sabia bonjour e merci, era isso, eu não tinha noção nenhuma de fonemas e dicção e nada. Tá. Eu acho que foi 1 ano e meio, um pouco menos de 1 ano e meio, eu acho que eu fiz no final das contas. E a minha experiência é de que, tipo, as pessoas, elas acham que francês é muito mais difícil de aprender do que ele realmente é, tá ligado? E isso se dá principalmente, na minha opinião, se dá principalmente ao fato de que nós não temos tanto contato com a cultura francesa no dia a dia quanto a gente tem com a cultura, sei lá, dos países que permeiam a gente, que falam a maioria deles espanhol ou inglês e etc. Então o francês ele passa essa imagem de um idioma difícil de aprender, mas não, tipo, a curva de aprendizado dele é ridícula, assim. Tipo, você aprende muita coisa muito rápido, e aí ele chega num ponto em que você entendeu a lógica por trás do idioma e você consegue começar a adivinhar como é que você fala uma palavra que você não sabe como é que é, porque você sabe todas as outras, tá ligado? Sim. Eu lembro que eu dei esse exemplo pra Cher numa aula um tempão atrás, não sei se ela vai lembrar, mas eu tava uma vez, tava conversando com uma amiga e tal,
E aí entrou no assunto de francês, e eu tava justamente falando isso. Não, francês não é tão difícil quanto parece e tal. E aí, tipo, ela foi perguntando as coisas. Como é que é isso aqui em francês? Como é que é isso aqui em francês? E aí tinha, sei lá, tinha uma placa e uma cobra. O logotipo era uma cobra da parada lá. Assim, como é que é cobra em francês? E aí eu nunca tinha ouvido a palavra cobra em francês na minha vida, porque, enfim, nas aulas é natural que você converse sobre coisas do dia a dia. Não tem cobras no meu dia a dia, graças a Deus. Faz sentido. E aí eu fiquei, tipo, eu buguei por um breve momento e eu assim, cara, como é que é cobra em francês? É a primeira tentativa nossa é tentar afrancesar uma palavra portuguesa, né? Então, tipo assim, cobra não parece uma palavra francesa, tá ligado? Tá estranho. Aí, quando você não consegue, você busca sinônimos dessa palavra, ou coisas que se parecem com ela. E aí, a primeira coisa que me veio em mente foi serpente, porque cobra é serpente. E aí, eu pensei comigo mesmo, serpent. Eu assim, serpent parece uma palavra francesa, tá ligado? Aí eu peguei e respondi serpent, porque foda-se, se tivesse errado, ela não ia perceber. Não ia saber mesmo? Então, foda-se, eu sabia como é que era cobra em francês, e é isso aí. Aí, depois, eu fui pesquisar como é que era cobra em francês, e é, de fato, serpent. E esse é, tipo, um exemplo idiota, claro, mas pra mostrar que chega num ponto do idioma que você entende, tipo, a estrutura por baixo dele, obviamente no meu nível de uma forma muito leiga, mas o suficiente pra você, tipo assim, se eu tiver na França e eu tiver que chutar como é que é uma palavra, eu vou chutar umas 3, 4 vezes, uma delas eu vou acertar perto o suficiente pra pessoa entender o que eu quero, tá ligado? Perfeito. Então, é um idioma muito, muito, muito fácil de aprender, cara. Tipo, realmente... claro, como qualquer coisa, você tem que botar um tempo, estudar e tal, e praticar. Lógico. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas falam que é, sabe? Eu queria entender uma coisa. Você... Eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas você é fluente ou você se comunica bem usando... Fluente, não sei se essa palavra não sei se é ideal, mas você se comunica bem, você lê bem, entende bem, fala bem, conversa bem, você... consegue ficar à vontade com o francês hoje, atualmente? Cara, eu consigo ter uma conversa em francês tranquilamente, assim, 100%. Talvez ali, se eu tiver meio enferrujado, eu vou pedir pra pessoa falar um pouquinho mais devagar, tá ligado? Mas eu consigo ter uma conversa sobre basicamente qualquer assunto que não seja algo extremamente técnico. Tipo, se a pessoa vier falar de física quântica, eu não vou conseguir entender o que ela tá falando, nem em português eu iria conseguir entender, né? Não muda muito, né? Mas eu consigo ter uma conversa tranquila. Eu não sei, porque a palavra fluente, pra mim, ela sempre significou uma coisa, mas recentemente eu vi umas threads no Twitter aí de que fluente é só quem sabe, tipo, quem pensa na mesma velocidade do idioma nativo, então eu já não sei mais o que é fluente e o que não é. Na minha cabeça, eu sou fluente. Tipo, se você me larga na França e absolutamente ninguém lá me larga numa cidade da França que ninguém fala inglês, por exemplo. Se você me largar lá, você tem que isso, em Paris, por exemplo, porque todo mundo fala, só que contra gosto, né? Porque o francês, no geral, a gente pode entrar nisso depois, ele não tá muito afim de falar inglês com turista, não, tá ligado? Tá bom, tá. O atendimento lá é inacreditavelmente melhor se você, tipo, pelo menos tenta falar francês, tá ligado? Tá. Mas, enfim. Então, enfim, cara, eu consigo... Eu vou falar que eu sou fluente, tipo, eu fiz até a última prova lá com a Checa, eu não lembro qual era o nível, era B2? B2, né? Que é um nível abaixo do avançado, alguma coisa assim, tipo... Então, enfim, eu tenho uma independência, vamos dizer assim, eu consigo me virar, tá ligado? Legal. Não, legal. E isso emenda uma outra dúvida que eu sempre tive, e isso eu queria trazer para que a Cher, como tem uma larga experiência na área aí, lecionando, né, formando pessoas que entendem, que começam a falar um idioma novo, isso é uma coisa que sempre me atormentou. Eu tenho uma certa proficiência em inglês, assim, eu me viro bem em inglês, eu tenho um certo medo em dizer que sou fluente, eu não sei por quê, porque eu não acho que... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Sei lá, eu não sou fluente em português, eu acho que eu falo português intermediário mesmo. Não, mas... tu não é fluente em português, tu é nativo, é diferente. Boa, é isso. Eu nasci falando português, é isso. Mas é que nem tu falar que é fã da banda. A pessoa fala 3 músicas da banda aí, tá ligado? Aí você fica tipo assim, porra, e se eu falar que eu sou fluente em inglês e alguém vier me... um bagulho errado, tá ligado? Exato. Porque a real é que isso tem muito da síndrome de vira-lata padrão do brasileiro, né? Sim. E
o brasileiro, ele é o único que zoa o próprio inglês, tá ligado? Tipo assim, se você estiver comunicando em inglês com... Beleza, o estadunidense, no geral, ele é complicado, mas ele não vai ligar pro seu inglês tanto quanto você se importa com ele, tá ligado? Sim. Então, tipo, você vê toda a galera fala o inglês com sotaque indiano, com sotaque italiano, com sotaque francês, os caras estão falando, e é isso aí, tá ligado? Sim. Porque ninguém é obrigado também. Aí o brasileiro não. O brasileiro, ele faz cara feia quando alguém tá falando aquele inglês meio torto, tá ligado? Por mais entendível que ele seja, isso é uma coisa que precisa mudar, porque isso afasta as pessoas do aprendizado de idioma, né? Você tocou num ponto... Eu vou até anotar o que você falou, porque sobre ser cuzão com inglês. Porque é muito real e a gente precisa falar disso. Mas, peraí, deixa eu dar um passo pra trás pra eu lembrar, pra eu não perder o que eu ia dizer. Uma das coisas que mais... O que eu tava dizendo eu tenho uma certa proficiência em inglês. No entanto, eu sempre fico... Eu não estudei inglês, eu não fiz aula de inglês. Eu aprendi jogando videogame e lendo quadrinho e coisas desse tipo. Quadrinho mentira também, foi mais RPG do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem. E aí eu sempre fico na minha cabeça, tipo assim, porra, hoje em dia, eu tenho 35 anos. Se eu for aprender um idioma novo, por exemplo, eu quero aprender francês. Acho que eu tô velho pra isso. Tipo, não é um negócio pra pessoas. É um negócio pra, sei lá, se tiver até uns 20 e poucos anos, vai. Depois. Eu sei que é uma bobagem, mas na minha cabeça isso é muito realidade. Isso rola? Isso é uma coisa real ou não? Qualquer um pode aprender e é de boa. Como que funciona isso, Cher? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que só existe uma coisa que é tarde demais pra tu aprender. Tu pensar que tu vai morrer o ano que vem. Se morrer o ano que vem, aí realmente tá um pouco tarde pra tu aprender francês, pra tu aprender... Se tu se dedicar bem, quem sabe ali... né? Dirigir, não interessa, qualquer coisa. Agora, se tu pretende, como todos nós, né, temos a intenção aqui de, por conta da nossa faixa etária, deixa eu me colocar na faixa etária aí, né, André? Deixa eu me colocar assim. Tá. Que vai ser, que a gente vai viver pelo menos até os 80 anos. Então, né? O meu aluno mais velho, ele tinha 82 anos. E ele, na época que ele poderia fazer francês, que ele estudou um pouco na escola, ele teve que sair da escola para trabalhar, enfim, as histórias difíceis da vida do brasileiro, claro. Né? E aí ele sempre foi apaixonado. E quando ele chegou na minha aula, ele era o aluno mais aplicado de todos. Ele queria muito isso, ele sonhou a vida inteira dele com isso. Que legal. E o que acontece? Ele aprendeu várias outras línguas sozinho. O francês, ele também aprendeu muita coisa sozinho, muitas mesmo. E ele começou, ele veio para mim para dizer, olha, eu não sei nada, mas eu estudo bastante, eu estou fazendo o máximo aqui, né? Difícil. E ele nunca, mas nunca me disse que ele estava velho demais para aprender. 82 anos. Isso já responde tudo. Sim, quando ele começou a falar, olha, eu sei algumas frases, aí ele começou a falar, o sotaque dele era perfeito, o que ele fazia era perfeito, tudo. Algumas poucas dúvidas que ele teve, porque mais era para guiar e para dizer ele, vai, tá tudo bem, tá tudo certo. Algumas poucas dúvidas que ele teve ali, ele ficava, não, mas ai meu Deus, mas eu procurei isso aqui, eu tentei, a gente fica tipo, eu não sei como falar tal palavra, estou sofrendo, vou lá no tradutor, que é o pior tradutor, que é o do Google, né? Vou lá usar o tradutor. E, sabe, ele fazia o máximo, assim, possível, porque era o grande sonho dele. Então, a base de tudo é a vontade, né? Quando o André chegou para mim para começar a aprender francês, eu sabia que ele ia aprender muito rápido. Primeiro porque o André não tem graça nenhuma de ensinar os negócios para ele, porque tu fala assim, André, é assim. Ele fala, tá. Eu falei, como é que é? Ele, assim. Tá. É isso. É um resumo da aula. Por isso que a gente só falava sobre comida. Porque, entendi. Não tinha graça nenhuma. Aquele aluno, professora, eu posso te explicar 24 vezes se for necessário. Explicava meia, ele já sabia o resto. Não tem graça. Aí fica fácil, né? Isso é bondade dela, tá? Não é bem assim. É bondade dela. Não tem graça nenhuma, né? Tu fica lá, não, André, pensa, André, o passeio composé, ele vai ser difícil. O passeio composé pro André foi um passeio no parque. Né? Não tem graça. Aí foi, né? Foi mamão com açúcar.
Total. Aí tem alguns alunos que são assim, que é a maioria, graças a Deus, né? É assim, muito bom. Mas tem os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, e esses alunos que têm um pouco mais de dificuldade no francês são os alunos que se dedicam ainda mais, né? Então eles. Eu sofri bastante para aprender inglês, por exemplo. Então eu já sei, a maioria das pessoas falam já inglês, né? Eu já sei que a minha dificuldade vai ser aqui, nesse assunto, nesse ponto. E aí, a partir desse ponto, então, eu vou dedicar, eu vou estudar mais. Então, é um público muito interessado, né? As pessoas querem estudar na França. Quem que não seria interessado em aprender a língua, né? Sim, Eu quero sim. estar na França, eu quero morar no Canadá. Só uns lugares feios, assim, chato, desagradável, assim, bem médio, desses, né? Então, é um público interessado. E também porque o francês, ele não é uma obrigação, que nem o inglês, né? É uma obrigação no mundo atual que a gente saiba inglês. Total. Francês não, também. É porque gosta. É porque, eu quero ter um deck de Magic em francês. Eu tenho. Na 7. Ah, é? Pois marido, né, juiz de Magic. Ah lá, pronto, aí, ó. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa, Di, tá tudo em Tá casa. tudo em casa, tá tudo em casa. Chiquérrimo. Então, independente. Geralmente a pessoa quer fazer um extra, uma língua extra, escolhe o francês. Chique, elegante, bonito, tem alguma conexão. Tem um historiador que eu estudo, tem um poeta que eu estudo que é francês. Sim. Tem umas referências aqui, né? Meu Deus, o que é esse rendezvous, por exemplo? No meio da frase que eu não consigo entender. Cadê homenagem, né? Homenagem. Assistiu aquele Emily in Paris, né? Aí agora... Exato. Gente, me dá um segundo pra você abrir a porta. Peraí. Eu amei a decoração dele, da parede lá, eu achei ótimo. Eu acho que esse é o quarto do Liam, o filhinho dele, eu acho. Gente, eu amei, maravilhoso. Essa luz, muito bom. perfeito. Muito bom, muito bom. A minha decoração é o Chaz dormindo na poltrona. Também é uma decoração maravilhosa, vai dizer. É uma decoração, uma ótima decoração. Né, um bebê do minhoco. Depois eu que luto pra dormir de noite, né? Porque ultimamente o Chess tem feito isso. Ele tá trocando o dia pela noite, aí ele dorme o dia inteiro, o que é normal de gato. Só que ao invés de dormir a noite inteira também, ele tá completamente na cocaína. Aí é impossível dormir. É o horário, né? O horário oficial do óleo de gato, né? Exatamente. É esse momento. Voltei. Desculpa, tive que abrir a porta. Tá. Vamos lá, vamos trazer aquele assunto real aqui. Que isso que vocês falaram agora há pouco, isso que o André mencionou, é muito verdade. Esse lance do... Porque, assim, todo mundo meio que fala inglês. Todo mundo, assim, o mundo inteiro meio que tem que falar inglês, sei lá, pra você se relacionar com as outras pessoas, o idioma padrão ali é inglês. Beleza, até aí beleza. E de fato, você vê, tipo, o indiano falando inglês, ele fala do jeito dele, com o sotaque dele, com o jeito que ele coloca as palavras. Às vezes, as coisas não são exatamente, né? Você vai conversar com pessoa que não exatamente, sei lá, tem a melhor construção de frase, a melhor, enfim. Mas, na sua grande maioria, se você tá compreendendo a mensagem que tá sendo passada, e tá rolando uma troca ali, eu tô falando A, você tá respondendo B, eu tô devolvendo C, e tá rolando uma conversa, meio que assim, com o perdão da palavra, foda-se, tanto faz, sabe? Tipo, eu tô te entendendo, você tá me entendendo. Mesmo porque você vai sei lá, na tua cidade conversar com... Você tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que falam muito mal, o idioma que nasceu com elas ali, né? Então, não que isso seja uma parada, tipo... fantástica, mas acontece. Então, meio que, beleza, faz parte. Por que isso acontece na cabeça de vocês? De que tem que rolar essa checagem de muita gente. Você vê um vídeo de um cara falando qualquer idioma no inglês, no YouTube. Aí alguém comenta embaixo, mas o passado perfeito do raio que o parta, não é the. Se você falar the, não vai, porque não... Ele não sabe falar the. Ele fala não the. Você tá falando palavra e não mundo. Não é word, é world. Você tem world. Se você não colocar esse...
Não vai, entendeu? Tipo, Dá vontade de arrastar a cabeça do ser humano no asfalto, né? Porra, desde pra caralho. quando isso virou, sabe, nada a ver, e, enfim, e isso afasta muito as pessoas. Eu tenho um grande amigo, o Branco, o André conhece o Branco. O Branco me contou essa história milhares de vezes. White, o grande O White. grande Mr. White. Esse Mr. Blanc, exatamente. Monsieur Blanc. Aí, ó. Monsieur Blanc. Aí. Ele Né? muito Branco mais. é uma coisa, Se Blanc, você chegar pra ele no próximo rolê e falar Monsieur Blanc, ele vai ficar o quê? Que eu? Tudo isso? Que isso? Não é Tá possível. milhões. É. E, cara, ele falou pra mim essa história milhares de vezes. Tipo, eu gostaria de aprender inglês, mas eu, sei lá, eu tenho vergonha de falar inglês na frente das pessoas, porque eu já fui tão corrigido e, tipo, me senti envergonhado milhares de vezes, sabe? E o que eu ia perguntar por da onde vem isso na cabeça de vocês? E se no francês isso acontece também, ou isso é uma parada mais do inglês? André, vai lá, André. Eu sei que tu quer. Então, a origem disso, eu acho que que são vários fatores, assim, tá ligado? Sim. Tem muito o lance do brasileiro não perder a oportunidade de corrigir o outro. E eu não acho nem que a correção seja necessariamente o problema, tá ligado? Porque se eu tô com o objetivo de aprender, eu quero que me corrija, tá ligado? Claro. Tipo, eu quero que a pessoa se sinta, se a pessoa tiver intimidade, se couber no momento ali, que a pessoa me fala, olha, você usou aqui o tempo verbal errado. Não tem problema, eu prefiro, porque senão assim eu não vou melhorar, eu vou continuar falando errado pra sempre. É a sujeira no dente. Se você for meu brother mesmo, você vai avisar, bro, tem uma sujeirinha no dente. Tem uma alface aí, dá uma... Tem uma alfazinha. Beleza, resolveu, tá ligado? Então assim, alface não, porque eu não como esse tipo de coisa, né? Começa por aí. Mas tudo bem. Ok. Vocês me respeitem. Por favor. Meu nome é André, não como salada. Tô de dieta. Mas enfim, a origem eu não sei exatamente da onde vem. Eu lembro de uma situação que eu fui entrevistar um criador de conteúdo de Magic norte-americano, que não falava absolutamente nada de português. E aí, antes da entrevista, eu meio que falei assim, desculpa pelo meu inglês. E aí ele falou assim, escuta, ele é professor, né? Professor de literatura. Então, talvez ele tenha uma mentalidade diferente da mentalidade média do norte-americano, mas ele pegou e falou, cara, o seu inglês é muito melhor que o meu português. Eu que tenho que pedir desculpa, tá ligado? Caraca. E aí, isso me fez pensar, tipo... pois é, por que eu tô colocando o meu português abaixo do inglês dele, tá ligado? Só porque é a língua universal, foda-se, a gente tá no Brasil, ele que tinha que estar se preocupando em falar em português, não, e eu que tinha que estar me preocupando em falar inglês, tá ligado? Sim. Se eu tivesse ido até lá, ok, eu tô no local dele, cabe a mim tentar entender o que tá acontecendo ali, as pessoas não vão ter que, tipo, aprender o idioma só porque eu fui lá, tá ligado? Justo. Mas a gente coloca muito o idioma dos outros acima do nosso, o que eu acho que não faz o menor sentido, tá ligado? Se a pessoa tá aqui... O idioma que importa é o nosso e é isso, sabe? A princípio eu penso assim. Agora a origem dessa quando eu síndrome digo, de vira-lata é tensa, eu não sei. Quando eu digo, tipo, a origem não, né, tá mais tentando pensar, tipo, tentando justamente levantar hipóteses. O que você acha, Cher? Você acha que isso vem, sei lá, dessa necessidade de tentar corrigir, dessa necessidade de... Eu tenho uma teoria, vou levantar a minha aqui, perguntei pra você e eu mesmo respondo, né? Esse é um ótimo entrevistador. É o Faustão, né? É o Faustão. O que você acha? Maravilha! E aí, gostou? Obrigado! Porra! Mas, sei lá, o inglês, na minha época lá atrás, quando eu era criança, adolescente, era um negócio que não estava disponível para todo mundo. Ele era caro, era custoso fazer um curso de inglês. Tipo, você entrar na Wizard, você entrar na cultura inglesa, você entrar numa dessas escolas aí, não era um troço tão acessível assim. Aliás, não era nada acessível, era bem caro. Ainda não é. Ainda não é. Interessante. Então, tipo, talvez eu acho que ainda tem uma dose de, tipo... falar inglês é uma parada elitizada. Isso não é pra qualquer pé de chinelo. Sabe? Tipo, um pensamento meio coletivo, às vezes girando em... Imagina o francês. Meu Deus. Mas, enfim... Da onde você acha que isso tem algum sentido que eu falei? Completamente. E no francês, como é que isso acontece? Acontece? Muito. O tempo todo. É uma questão, assim, muito cultural do brasileiro, pelo que eu percebo, assim. O André tava falando, a gente se preocupa em
não se importa nem um pouco com a língua portuguesa, porque, eu falo aí, como tu mencionou, né? Eu falo intermediário, e é isso aí, deu. Mas se a gente for falar inglês com um estrangeiro, a gente fica, meu Deus do céu, preciso falar todos os S's e os T's e colocar os tempos verbais certos, e senão ele não vai me entender. O brasileiro tem muito isso. É muito comum, nós, professores de francês, a gente vê principalmente nas redes sociais, pontualmente no Instagram, no caso, os brasileiros que moram fora e que vão te corrigir, né? Eu trabalho com francês há 1000 anos, eu estudo isso todos os dias, eu falo 10 horas de francês todos os dias da minha vida. E eu, obviamente, estou muito longe de saber tudo. Muito longe. Eu não sei. Muitas coisas eu não sei. Mas tem algumas coisas que eu posso me enganar sempre, em todos os momentos. Então, toda vez que eu posto alguma coisa, eu analiso, eu verifico e eu leio tudo que eu recebo, justamente porque eu posso ter me enganado. Visto que não sou uma máquina, não é mesmo? Lógico. E aí acontece muito de quê? Brasileiros que estão fora do Brasil, eles falam, não, a pronúncia aí, não é assim. Não é assim. O que eu faço? Eu sempre vou pesquisar nas fontes, porque tem uma questão muito forte ali com a fonologia e fonética do francês. Então, metade o André vai poder te falar isso. Tem várias letras no francês que a gente simplesmente não pronuncia, elas estão ali, a gente ignora a presença delas, não pronuncia. A maioria, né, Di? Tem os memes do livro em francês, aí o livro com as letras pronunciadas. É tipo isso aqui, tá ligado? Vai cortando as consoantes, em sua maioria consoantes, vai cortando e tal. E o que acontece? Muda, porque a língua, o jeito que eu falo não é o mesmo jeito que o André fala, e o André mora em um estado distante de mim, não é o mesmo jeito que tu fala em São Paulo, né? E tá tudo bem, todos falamos português, assim como é muito diferente português do Brasil e português de Portugal. Mesmo? Sim. E aí, a língua francesa não é diferente. São mais de 56 territórios que se falam francês. A gente vem direto na França. Mas a França é um país que fala francês. Tem 56 territórios. Mais, né? De 56. E aí, o que acontece? Muito comum ouvir assim, não, mas essa palavra, aconteceu uma palavra pontual que é a palavra hoje. Em francês eu falo aujourd'hui. Aujourd'hui. E não, uma moça foi lá botar, não, gente, não é assim, ela tá ensinando errado, que vergonha. Falei, pronto, vou lá no dicionário olhar, vou fazer as pesquisas, vou analisar, porque eu me presto, né? Eu me dou ao trabalho dele. Claro. Aí eu fui analisar e perguntei para os meus amigos que moram fora e perguntei para os meus amigos que são franceses, né? E falei, gente, essa palavra aqui, como é que eu pronuncio? Porque eu posso ter falado essa palavra errada a vida inteira e faz parte. Sim. Tá tudo bem. Aí o que acontece? A pessoa era de uma região específica da Suíça, fala francês, e lá eles não falam aujourd'hui, eles falam aujourd'hui. Aí ela teimou comigo que não era oju, era ojó. Tá. Aí eu fiquei, ela criou tudo isso por conta deste detalhe, tipo, né? A pessoa claramente entendeu o que você queria falar, tá ligado? Exato. Não, e ela não se deu nem o trabalho de pensar que eventualmente poderia ter alguma, sei lá, algum sotaque, alguma fonética diferente, né? Sim, é a mesma coisa que eu disser que alguém que mora na Bahia e fala coração. Tá errado, porque é coração. É o rolê com o rolé do carioca. O rolé. Tá ligado? Mesma coisa, você entendeu exatamente o que a pessoa quis falar, tá ligado? Exato. E tem também as palavras que são próprias dos regionalismos, né? Próprias de cada lugar. Então, sei lá, por exemplo, se eu for falar pra vocês assim, aqui tá um frio de renguear Cusco, você sabe o que é? Nunca ouvi isso aí. Eu sei porque sou do sul, mas... Faço ideia fio pra caralho, é isso. Beleza. O Cusco é o cachorro, entendeu? E o renguear é deixar rengo, é deixar assim, ele manco. Então tá tão frio que o cachorro está manco. Só que assim, a gente fala português, tu é nativo do português. Conseguiu entender o que eu falei? Não. Não. Por quê? Porque somos de regiões diferentes. Perfeito. Então, tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Mas é muito assim, é olhar pro brasileiro com um olhar maldoso. Eu olho para aquele brasileiro e eu digo, não, esse aí deve ser lá do fim do mundo, não gostei da cara dele não, deve falar uma coisa errada.
E bom, tem não? muito, acho que, a ver com status também, né? Porque, de alguma forma, você falar um outro idioma é sinônimo de status, né? É. Quando você, por exemplo, conhece, pô, sei lá, quantas pessoas que são poliglotas que você conheceu na sua vida, tá ligado? Tipo, se a pessoa fala, não, eu falo 5 idiomas. É um bagulho que brilha um pouco o olho. Você pensa, caralho, pô, a pessoa é foda, tá ligado? Não É uma qualquer um que carteirada. fala. É uma É carteirada. uma carteirada, tá ligado? É verdade. Então, tipo, parece que as pessoas têm esse medo justamente porque tem medo de passar a impressão de não ter esse status, de não ter. Só que no final das contas é só uma área do conhecimento, tá ligado? Você pode não ter o inglês fluente e ser um gênio em qualquer outra área do conhecimento. Isso não vai te fazer melhor ou pior. Provavelmente foi ou falta de contato ou falta de tempo investido, que é porque você não tem esse nível de inglês, ou de francês, ou de qualquer idioma. Eu quero muito comentar uma frase que o André soltou aqui, que é sobre a fluência. A fluência é um babado. A fluência, ela é, assim, polêmica. Por quê? O que acontece? Se a gente for pegar o contexto, o verbete da palavra fluência, o que é? É aquilo que flui. Perfeito. Aquilo que é capaz de tu continuar uma frase, um contexto, botando aqui pro contexto da língua, né? Eu conseguir te comunicar, basicamente. Então, quando tu te comunica com um estrangeiro, não importa o quanto tempo tu vai levar para fazer isso, né? Isso já é comunicação. Se tu consegue perguntar para um estrangeiro uma informação básica, por exemplo, onde fica o hotel, consegue fazer isso? Perguntar onde fica o hotel e entender o que ele vai te dizer e ir para o hotel especificamente? Isso é fluência, gente. Isso é fluência. Perfeito. Fluência é tu ser capaz de fluir, né? De fluir dentro de um discurso com alguém da língua, né, que tu tá mencionando ali, que tu tá falando. Justo. Se virar, né? Exato. E as pessoas acham que fluência é saber tudo. Ninguém sabe tudo, a gente não sabe tudo em português. É verdade. Ninguém sabe tudo. É verdade, é verdade. Talvez há uma confusão bem explícita aí com o lance de você ser altamente proficiente em alguma coisa, né? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns alunos que são da área médica. Uhum. Né? Eu adoro porque, assim, eu aprendo coisas em português com eles. Então eu falo, olha, essa palavra aqui, sei lá, umbigo. Uhum. Umbigo, né? Umbigo é uma palavra que a gente usa uma vez por ano. Tem gente que fala imbigo. Imbigo. Ou só o bigo, né? Eu gosto do bigo só. Também. A contração fica melhor ainda. Aí o que acontece? Falando com um aluno sobre o umbigo, ele me contou, a gente tem uma veia, algum processo que passa ali na volta do umbigo e é parecido com o nome em francês, né? Aí eu falei, pronto, daí vem a conexão. A minha aluna estudando a prova dela de medicina, ela falou, é porque a gente tem alguns pontos aqui, esse aqui é o plexo braquial. O que é o plexo braquial? O que é o plexo braquial? Eu não faço a menor ideia. O plexo braquial é um treco que a gente tem aqui perto do osso do ombro. Tá. Né? Algo que a gente tem aqui que ela disse que estava com uma questão, desenvolvendo um assunto com o paciente dela sobre o plexo braquial. É português. Aí eu fui procurar em francês, plexus brachial. Eu sei tanto quanto qualquer um. Exato. Eu sei igual. Tem um troço aqui que chama plexo braquial. Sim. É português? Sim. E a gente sabe? Não. É isso. Então, pra saber tudo. Quem é que sabe tudo, gente? Pelo amor de Deus. É verdade. Eu acho que... Vamos falar sobre o conceito de Magic. Vocês conhecem tudo sobre Magic? Absolutamente tudo? Eu de jeito nenhum. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Inclusive, o Magic, ele é um outro idioma que eu falo, né? Porque depois que você começa a jogar Magic, você aprende um idioma novo por tabela, né? Tem várias palavras, verbetes, né? Vários verbetes que só existem no Magic. E principalmente porque jogar Magic é mais difícil que falar francês, né, André? Cara, eu acho que é mesmo, viu? Eu falo real mesmo. Eu acho que é real. Eu acho que é mais difícil. Peraí, vamos fazer uma comparação rápida. Jogar Magic no sentido de um leigo, um cara que nunca jogou Magic e um cara que nunca jogou francês. Que nunca jogou francês. Que nunca falou. Não joga. Não vai pro Sem jogar francês aqui. No francês, jogar no outro. Assim. Cara que nunca jogou Magic, um cara que não tem conhecimento nenhum de francês. Tem as únicas palavras que ele sabe de francês é sutiã, abajur, essas daí que fazem parte da nossa cultura.
Para aprender o mínimo do básico dos dois, o que é mais difícil? É porque daí é muito difícil de você traçar o que é o básico, né? Tipo assim, Verdade. as regras básicas do Magic você aprende em 20 minutos. Uhum. Da mesma forma que eu acho que se você tiver, tipo, mano, eu tenho meia hora pra me preparar, eu vou pra França, eu preciso aprender a pedir um ônibus, uma água e onde é que fica o meu hotel. Eu acho que em 20 minutos você aprende essas 3 coisas, sabe? Tipo, se apontarem uma arma pra sua cabeça, você decora aquilo, tá ligado? Você pode não saber o que é, você vai, tipo, decorar e vai falar, sabe? Mas eu acho que assim, tipo, pra você... É porque a curva de aprendizado do francês, ela é muito diferente da do Magic, tá ligado? Uhum. A diferença, eu acho, é que pra você, vamos lá, pra você falar que consegue se comunicar em francês bem, eu acho que leva menos tempo do que você pegar e falar, eu sou um bom jogador de Magic. Um bom jogador. Por exemplo, eu jogo Magic todos os dias há 10 anos e eu não sei se eu sou um bom jogador. Eu acho que eu sou um jogador ok, tá ligado? Tipo, sem falsa modéstia. Comparando com a galera que é competitivo, profissional, os caras que vivem disso, eu acho que eu sou um jogador ok, tá ligado? No máximo, bom. E eu jogo todos os dias há 10 anos. Tá. Eu fiz francês 2 vezes por semana por 1 ano e meio e eu acho que eu sei falar francês bem. Eu me comunico, tá ligado? Não sou, né? Mas eu me comunico, entendeu? Então, eu acho que, tipo, essa dá pra ter uma noção de tempo investido, tá ligado? Justo, foi uma boa... Porque a curva de aprendizado do Magic, as duas são infinitas, mas alguns infinitos são maiores que outros, né? Tipo, tem variância no jogo, tem um monte de coisa e, tipo, não são criadas 300 palavras novas de francês a cada 3 meses, entendeu? Esse é o ponto. Sim. Enfim. Faz sentido. Faz sentido, o Cher, ou não? Faz sentido, faz total sentido. Porque o francês ele é uma língua que ele não tem uma reforma ortográfica desde 1810, se eu não estou errada, e essa é a data. Então, o Di era criança nessa época e o Di lembra, né? Eu tava com 3 anos nessa época. Estava sendo alfabetizado já. Tá. Entende. E aí, o que acontece? E aí, existe essa quantidade gigante de letras que a gente vai colocar e tal, aí o pessoal vê aquilo e se assusta, né? Sim. Fala, gente, só corta tudo, tira o final aí, ninguém pronuncia o final. É isso, tá tudo bem. Não é uma língua difícil. Antes de eu... Oi? Não entendi o final. Ainda mais que é parecido com o português. Eu, antes de entrar na parte... Tem 2 coisas que eu quero tocar aqui. A primeira delas é justamente... Tem um troço que desde pequeno eu gosto de uma banda de rock chama Deep Purple. E eles têm uma música que chama Smoke on the Water. E o começo da música, ele fala uma parada tipo... Um lugar, e que é onde acontece o show que o cara com o Flame Gun lá, o Frank Zappa and the Mothers, né? Exatamente. E o nome do negócio ele conta um pedaço da história do que aconteceu no... Eu vou falar do jeito que eu sei, que é Montreux Jazz Festival. E é uma palavra que é muito complicada, porque tem um X, e eu não sei o que fazer com ele. Ignora! Olha a coisa boa. Apenas ignora. O que eu acho mais maravilhoso no francês é isso. Para escrever, realmente é mais complexo do que a gente imagina. Porque tem um monte de letras que tu não pronuncia, e aí tu tem que saber que as letras estão lá, né? Ok. Mas assim, quando tu tiver dúvida na pronúncia, é muito simples. É só tu ignorar, em geral, as consoantes no final. Tá. Então, aquele X ali, tu pronunciou bem com sotaque americano, né? Tá. Que eu imagino... norte-americano. Porque eu imagino que seja assim que eles pronunciem, né? Não lembro, na verdade. Eu imagino que sim. Eu imagino que deva vir daí a minha referência. O que vai acontecer? O Mon ali não muda em nada. Tem o T, usar com um R para fazer... E o E e o U é que tu vai pronunciar boca de O e som de E. Então é Montreux. Só é quase o biquinho, não é o biquinho, é quase Montreux. É importante, tá? Montreux. A boca só é de O, mas o som é de E, porque a gente confunde e até o cérebro associar isso, tu fica meio... Ok. Não, faz todo sentido. Não, beleza.
O X ignora completo. Isso me tira um peso, porque aquele X, ele era um negócio muito esquisito. Eu olhava pra mim, mano, isso aqui tá errado, essa palavra é um X aqui. Será que o Google botou as letras erradas aqui no Só sacanagem. letras.com.br? Jogou umas letras aleatórias. Aleatória, Aqui, né? exato. Mas o X só, fica a dica, no final das palavras, se o X estiver ali, tu ignora ele por completo. Não pronuncia. Não, perfeito. Deixa eu tocar num outro ponto, que era outra coisa que eu queria falar, que o André, lá no começo, ele falou, e é uma coisa que eu acho bem interessante. Quando você aprende um idioma, você naturalmente acaba tendo um pouco de vivência daquela cultura e de como aquelas pessoas pensam, e enfim, de como elas estruturam as coisas. O que a gente consegue elencar aí do francês que são coisas interessantes acerca de, sei lá, de esporte, de entretenimento, teatro, dança? Quais são as referências de alguém que começa a conhecer um pouco mais da cultura francesa? Comida, enfim. Comida é importante, né? Comida é a mais importante de todas. Sim. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma padaria francesa em Campinas. Né? Que legal. E é uma padaria francesa, então é uma padaria artesanal. E aí não é padaria que chama, né? É boulangerie. Perfeitamente. A padaria tem o pãozinho, ele custa, sei lá, 5 pãezinhos hoje, tu compra por R$4, vamos dizer assim, né? Mas se tu for numa boulangerie artesanal, esquece. Aí tu compra uma baguete, né? Que é o formato, importante dizer que não é o pão, é o formato, né? Tu compra uma baguete. Palavra aí francesa, hein? Né? Uma baguete Tá. francesa, tu compra lá por R$15 a baguete. Entende? Não é mais o pãozinho. Ou chutando os valores, tá, gente? Ok, sim. Sim. Então, tem muita. Na comida, milhões de coisas, né? Por exemplo, o inglês, tu fala massa, pasta, né? E aí esse S do francês, tu vai tirar ele, vai virar pâte. E aí tudo que tiver a massa, ou seja, tudo que for com trigo no meio envolvido, tu vai chamar de, se for doce, de pâtisserie, que são os doces feitos com massa de trigo. Caramba, tá. Isso, tô falando assim, no geral. Sim. André, posso falar lá do dinheiro? É porque esse papo é um pouco filosófico, né? Fala do dinheiro. Do dinheiro. O dinheiro é assim. O dinheiro em francês é argent. Argent. E é como se tu escrevesse o nome de Argentina sem o ina. Então, argent. O T tá lá de enfeite. Tá, ok. Escreve tipo argente, com T mudo. Argente. Ok. Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando a gente... Eu vou começar a viajar, tá? Entrem comigo. Vamos lá. Quando a gente começa a pensar em dinheiro, as primeiras moedas, elas eram feitas com prata. Tá. Então é por isso que em espanhol o dinheiro se chama plata. Faz sentido, beleza. E aí, em francês, se a gente puxar lá pro latim, a gente tem o argento, que é prata. Em francês, dinheiro é argent. E aí a gente tem o país chamado Argentina, que tem o rio que corre, que é o Rio da Prata. Rio da Prata, perfeito. Entende? Então tem toda uma conexão, uma coisa com a outra. Assim, não tem nada assim que, meu Deus, se eu morresse sem saber isso, eu ia sofrer. Não. Não, mas é interessante, assim, essas coisas elas agregam um cenário ali, né? Elas constroem um lugar. Então, as moedas até hoje elas têm um pouquinho, né, de prata, justamente para elas não ficarem assim, como é que a gente fala, não terem ali todas as bactérias possíveis. A prata ela tira um pouco isso, por isso que a prata foi escolhida como material para o dinheiro, que é uma coisa que todo mundo pega, né? Todo mundo pega, sim. Não ficar doente, né? Aí é a prata. Inclusive o patê que a gente usa vem de patê em francês, né? Exatamente. O deles é um pouquinho diferente, né? Eles têm o patê, mas parece o nosso verrine, mais assim, nosso verrine. Então é um pouco diferente a situação, mas existe, né? Então, no ramo da comida, aí pensar, qualquer coisa que pensar, o francês vai ter algumas coisas parecidas, né? Então, nossa, praia em francês é plage. Consegue aproximar, né? Aí eu digo assim, o André pra mim, como é que eu falo associação? Associação. Igual, tá ligado? Né? Ai, nossa, mas é tão difícil isso daqui, Aí,
pega alguns detalhes e muito da pronúncia. A pronúncia é sempre uma parte extremamente importante. E aí tu vai observar que é uma questão cultural, acaba envolvendo tudo. Quando tu vê, tu fala, meu Deus, eu tô vendo francês em todos os lugares. Não é, André? Exatamente. E eu acho, Di, uma coisa que a galera sempre traz quando, principalmente em live, assim, porque viralizou, várias vezes isso viralizou já, são os números em francês, né? Eu não sei se você já viu isso ou não, Di. Nunca, não sei, Não não sei nem como precisava a é. gente falar sobre isso. Agora a gente vai quê? afastar Como é que é? todo mundo que a gente convenceu até agora em fazer aula de francês, a gente vai afastar, né? Não, mentira. É Agora porque quebrou minhas pernas. Mas a boa notícia é que é muito mais fácil do que parece e fica automático depois de, tipo, meia hora que você aprendeu, fica automático. Mas é que, assim, os números em francês, eles são um pouquinho curiosos, né? Eu fui descobrir depois, né, acho que foi a Cher que me falou, inclusive, que não são todos os países que pronunciam eles dessa forma, né? Mas na França, assim, de 1 a 10, eu contar de 1 a 10, você vai reconhecer que são basicamente iguais em português, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não precisa ser um gênio pra entender que 8 é 8, 7 é 7, é mesmo, tranquilo. Sim. Aí vai 11, 12, 13, 14, a mesma coisa, tranquilo. Parecido. 21, 22, 23, tranquilo. Ok. 31, 41, Até 51. o 69, olha que número, né? A gente fala de homenagem, a gente fala de 69, essa aula de Podcast mais sexual aqui. nem Possível. começamos a falar de cu ainda, porque tem muito cu no francês, né? Tem muito cu. Ok. Francês é isso, é uma putaria. Mas enfim. Aí, o que acontece? Chega no 69, tá tudo normal. Essa frase bem estranha. Perfeito. Frases fora de contexto. Medo dos cortes. Enfim. Aí, quando chega no 70, eles começam a precisar de mais números, porque eles não tinham esses números, entende? Ok. Eles contavam até 69. E aí, no 70, eles contam 60 mais 10. Então, é 60, 10, o número 70, entende? Então, é só Santa. 60, 10. É meio bizarro, mas nem tem começou a ser sentido. bizarro ainda. Tá fácil, Di. Por Tá. enquanto tá fácil. Tá fácil. Aí chega no 80. Tu lembra do 80, André? 70, 84 vezes 20, né? Seria 80. 80. Exato. Aí tu pensa, qual é a conexão? Qual é a ligação? Da onde saiu? Era 60, 10. Aí tu pensa, 60, 20? Não, 4 vezes 20. Tá, Aí tu fala, por quê? tá, estranho. Eles não estavam suficientemente achando confuso. Vamos botar um 90 os dois, vamos misturar os dois. Então é 4 vezes 20 mais 10, 90. 90. Meu Deus. Então, por exemplo, de 99 é 99, porque é 4 vezes 20 mais 19. Pô, você tem que fazer uma puta conta. É que fica automático, entendeu? Tá. Parece difícil, mas chega uma hora que você não faz essa conta mais na sua cabeça. Você só, sabe? Perfeito. Então é isso, entendeu? E isso viralizou em algum momento? Alguém descobriu isso e começou a colocar na internet? Eles fazem isso. Assim, tem aqueles memes também do... não vou lembrar nenhuma palavra agora, mas tipo assim, tem várias palavras em francês que você pronuncia de uma forma quase igual. E aí eles colocam várias delas em sequência. A Cher deve saber um exemplo agora, porque é mais... Exatamente, tá ligado? Exatamente. Tipo, verde, vaso, ver. Aí tudo é ver, tá ligado? Aí verme verde perto do vaso, que é verde, também do copo, desculpa, não é vaso, é copo verde. Então, é todas as palavras que são com ver, né? Elas são, muitas delas são escritas de jeito diferente, então... Sim. É um pouco estranho no francês, mas se tu pensar no português é igual. Que nem a parte de juntar uma palavra com a outra, tu tem muito isso. Se tu continuar uma palavra, por exemplo, terminar ela com uma consoante e começar a próxima com uma vogal, tu vai fazer uma liaison, uma ligação entre uma na outra, né? Então, por exemplo, qualquer uma, por exemplo, ele tem, é ele, e tem é só a. Então tu vai juntar e vai falar e lá. Junta tudo, né? Aí o pessoal fica, nossa, mas que estranho. Eu falo, gente, vocês fazem isso em português? Como é que vocês falam nas minhas mãos? Com as amigas. As amigas, né? Asa.
Casa As amiga. amigas, né? É. Ou se for no masculino, com os amigos. Sim. Eles fazem isso exatamente, é que a gente não nota. A gente não percebe, né? Não percebe, porque a gente fala isso desde que nasceu, Sim, né? e escuta isso o tempo inteiro, né? Você tá Desde acostumado. o útero, né? E a gente, é que o português, principalmente o nosso, ele tem tanta. A gente usa mais palavras que não existem do que palavras que existem, eu acho, tá ligado? Porque deve ser o terror pra quem tá aprendendo. A pessoa Verdade. entende, vamos embora. Aí vamos embora, vira vamos embora. Que vira Aí depois bora. vambora, tá ligado? Aí depois vai falar bora. Aí Bora. não vai falar nada, tá E ligado? depois vira um ram. Pronto. É isso, tá ligado? Exatamente. Então eu sempre falo, eu sempre comento isso. Para um americano aprender língua latina, por exemplo, deve ser um inferno. Deve ser, porque assim, a gente tem uma coisa que é muito complicada, que é o gênero. E eu digo muito complicada porque é difícil da gente aprender um gênero em francês e a gente fala português. E gênero é convenção. Então, por que carro na França é feminino? É convenção. Né? Por que alguns outros elementos ali vão trocar de gênero, né? Convenção, eles acham que termina dessa maneira. E a gente está acostumado com isso. Todas as nossas palavras em português têm gênero, né? Verdade. Mesmo que algumas uns gêneros bem diferenciados, assim, por exemplo, vocês falam alface ou o alface? Falo o alface, eu. Ou alface, eu acho. Ou alface. Né? Mas tem gente que fala alface. Mas tem. Então, faz parte, né? Faz parte. A gente está acostumado com isso. Agora pense no americano que nem sabe o que é gênero. Começa por aí. É verdade. Faz sentido pra caramba. Deus. Por isso que o francês ele é a terceira língua mais fácil para aprender que nós, né? Para nós que somos brasileiros, que falamos português. Tá? Então, isso é importante. A primeira é o italiano, a segunda é o espanhol e a terceira é o francês. E deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente encaminhar esse nosso papo para reta final, eu quero te fazer uma pergunta. Porque aqui também tem um outro detalhe importante. Aqui a gente, como eu disse, foge da pauta, enrola bastante e depois a gente vê que o tempo passou e a gente não falou nada que era para falar. Também é normal, isso aí é uma coisa que a gente faz com muita frequência. Eu costumo chamar isso de podcast. É isso. Eu queria entender aonde as pessoas podem te encontrar, aonde você dá aula, como faz para conversar com você. Você dá aulas particulares, você dá aulas em turmas, você dá aulas para empresa. Como é que você trabalha? Como funciona? Bom, nesse momento eu trabalho apenas com turmas ou com alunos particulares, né? E eu uso como plataforma do meu trabalho o Instagram. Então, se vocês quiserem me encontrar, é @Sherlize com 2 Is, que é a minha sílaba tônica, por isso que tem 2 Is. Né? Tá. E aí, é só entrar lá, tem um monte de dica, tem eu zoando, passando vergonha, porque é pra isso que eu tô aqui, né? Exato. Eu dou aula, afinal de contas, e passar vergonha é o meu esporte preferido. Né? Então, tem um monte de dica lá e tem também o canal do Telegram, que tem um monte de conteúdo básico de graça. Então, tu entra lá no canal do Telegram e tem aulas, né? Hoje não mais todos os dias, mas eu fiz durante um semestre inteiro aulas todos os dias, gratuitas, curtinhas, para vocês verem direto lá no Telegram, né? E se alguém tiver interesse em fazer francês, em aprender francês, que é uma língua fácil, bonita, elegante, chique, mas não só, que a gente fala muito de cu, tá tudo bem. Por que é o cu? Desculpa, deixa eu te interromper, mas só para entender o cu aí, nessa história. Porque o cu é uma questão. É uma questão de realmente. Detalhe, gente, eu nem tô falando em português, porque em português a gente não pronuncia desse jeito, né? Se eu estiver falando do dito cujo em português, eu falo de outra maneira. Agora, o cu, ele pode ter vários elementos, várias significações. Então, o cu pode ser, por exemplo, pescoço. A palavra pescoço em francês é cu. Existe até aquela piadinha infame, é por isso porque para os franceses cheira do mesmo jeito, ha. Não, gente. Nossa, não é essa é boa, essa é boa. Mas eu escuto muito isso, é porque, né, cheira do mesmo jeito. Não é. Mas enfim, aí, o que acontece? Tem outras maneiras, cu também é a palavra para golpe. Então, toda vez que tu for
dizer que a pessoa fez um coup de tal coisa, quer dizer que ela fez um golpe de tal coisa. Por exemplo, se eu precisar de uma ajuda, né? Eu falo um coup de mão, né? Un coup de main. É uma ajudinha. Ok. Uma pitada. Por exemplo, uma pitadinha. Uma pitada, um coup é uma pitada, é uma medida, né? O que acontece? Se eu precisar varrer a casa, por exemplo, eu vou dar um golpe de vassoura. Então vai ser un coup de balai. Balai é a vassoura. E aí você vai estar fazendo homenagem. Viu só? Homenagem. Se forem 69 vassouras, aí fudeu. E a gente trabalha com até os 69 tudo vai bem. Depois é que desanda. Tá. Ok. Então, assim, é uma língua um tanto que promíscua. Um tanto. Não é, gente. Eu brincando com vocês aqui. Mas, tirando todas essas coisas de cu e tudo mais, e a brincadeira, é uma língua muito fácil de ser aprendida. Vocês observem que o André aprendeu em 1 ano e meio. Né? Ele aprendeu em menos tempo, mas a gente fica fofocando a aula e aí gosta. E aí, gosta? Não. Você vem pra minha aula, você vai me fofocar da sua vida, da vida de quem você quiser. Pra isso que eu trabalho. Meu trabalho é ouvir fofoca, fazer fofoca, contar as coisas do meu marido também. Esse negócio de dar aula é só um plano de fundo pra você fazer fofoca e escutar fofoca, é isso. Exato. E aí fica contando, tu não sabe o que é... Direto, chega em aula, abre lá o Skype, o Zoom, o que for... E aí falo com o aluno fala assim, professora, tu não sabe o que aconteceu? Eu, ai meu Deus, o quê? Me conta. Mas conta em francês. Exato, mas me conta em francês. E aí a pessoa fica lá, chiquérrima, passando um ragot, uma fofoca em francês. Já pensou fofocar em francês? Chique demais, chique demais. E é a melhor fofoca, porque ninguém que vai estar em volta vai entender. Exato, com certeza. Exatamente, com certeza. A chance de que alguém saiba, ao contrário do inglês, é muito baixa. Faz todo sentido. Então é ótimo, é muito bom, recomendo. Aí lá no Instagram é mais fácil de me encontrar, né? Agora em julho recomeçam as aulas, né? Hoje foi o meu último dia do primeiro semestre, em julho a gente volta a recomeçar as aulas do segundo semestre, mas firmes e fortes aí, temos uma lista de espera já bem grande, estou muito feliz com isso. Que legal, muito, muito legal. Eu queria agradecer demais a tua presença. E Imagina. Antes da gente encerrar, eu quero pedir para que, obviamente, esse momento ia chegar, o Flau, não tinha como. Eu preciso pedir para que vocês façam aqui uma demonstração do francês. Eu não vou entender, mas primeiro vocês fazem em francês qualquer coisa. Bate um papo, fala aí, conta uma fofoca. Aproveitar para falar mal do Jim, então. Pode falar mal de mim também, não tem problema. Muito bom. Na verdade, eu que quero agradecer, gente. Eu amei. Podem me chamar sempre que vocês quiserem, pois adoro uma fofoca, como vocês podem notar, perceber. O meu assunto preferido é o francês, óbvio, né? Porque eu vivo isso já há muitos e muitos anos. Então, muito obrigada. Tem o Pitacos, né? Pode fazer o jabazinho do Pitacos aí, que é um podcast, que eu já participei, inclusive. Sim, gente, o Pitacos Podcast é um podcast que eu tenho junto com o meu amigo Logan, né? Um amigo querido meu. E lá a gente fala sobre como vamos meter o nosso bedelho, né? Como vamos dar o nosso pitaco na vida de vocês. Então as pessoas mandam para lá perguntas pra gente sobre os temas que a gente coloca lá, né? E assim, é muito divertido, é muito bom, porque a gente sempre tenta resolver os problemas das pessoas. E basicamente a gente resolve dizendo o quê? Façam terapia, tomem água, né? E não esqueçam de viver. Basicamente. E? Travamos? Travamos? No momento oportuno, hein? Bem nesse momento, ela não queria falar. Eu acho que ela não é professora, ela tá enganando a gente, Flau. É isso. Eu contratei uma atriz. Cara, seria maravilhoso se ela voltasse e falasse assim, então, gente, desculpa, é que eu não sou professora de francês, toda essa história é mentira, tá? O André nunca fez francês. Na verdade, eu sou jogadora de vôlei, tá ligado? Eu invento uma... Na verdade, eu sou jogadora de vôlei e eu trouxe uma bola aqui, ó, que eu vou fazer manchetes na parede enquanto isso. Manchete, será que é uma palavra francesa? Manchete, origem da palavra.
O termo vem do francês manchette, com diminutivo de manche, manga, punho, luva. Olha só, Flau. Então, manchette é como se fosse luva em francês. Afinal de contas, uma manchete é quando você faz um formatinho de luva com a mão. Olha só que da hora, hein? Ô, Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa que você deve saber. Já que você sabe que menage, tem cu, tem um monte de coisa. Aquele termo designado como boquete é francês? Acho que é uma dúvida válida, né? Provavelmente é. Deixa eu ver o que significa. Lembrando que agora você é Sherlize e eu sou André Manente. Perfeitamente. Eu acho que é como se fosse boca no diminutivo. Ah, é uma boquinha. Eu acho que é como se fosse uma boquinha. Tá bom, beleza. Sabe quando você ataca a geladeira de noite? Vou fazer uma boquinha. Uma boquinha? Perfeito. Lá eles atacam diferente. Né? Se for num pênis, é uma boquinha, é um boquete, é isso. Eu tô chutando que seja, né? Mas você chutou com convicção, o que é realmente o que mais importa aqui. E aí agora eu destruí completamente o meu histórico do Google, né? Porque eu pesquisei boquete, origem da palavra. E aí aqui tá aqui, ó, dicionário, o que significa boquete? Aí tem um monte de explicações sobre isso. Tudo bem. Cara, maravilhoso, seria muito bom. Isso me lembra, agora que você falou de destruir o seu histórico, isso me lembra uma vez que a gente queria zoar um brother nosso, que era contrabaixista da banda que a gente tocava, e ele tirou uma foto pra fazer eu não lembro o que era, a gente ia fazer sair em algum lugar essa foto, e ele pegou o headstock, ali onde as tarraxas ficam, onde as cordas são amarradas, e ele ficou, fazendo uma foto como se ele estivesse lambendo essa parada, segurando baixo, assim. Era uma parada meio Kiss, meio na zoeira do Kiss, assim. Aí eu peguei essa imagem e eu tirei o contrabaixo da mão dele e botei uma tora na mão dele. Só que eu tive que procurar, né? Sim. Agora você imagina como ficou o histórico pra procurar. Verga enorme, eu escrevi no Google. Que horror, cara. E aí foi isso, né? Então, aquela beleza, né? É isso, agora estamos kits, né? Porque eu acabei de destruir aqui o meu histórico do Google. É isso. Caiu? A Sherlize caiu efetivamente? Ela tá aqui no Discord ainda? Ela tá aqui, né? Caiu. Acho que ela caiu. Agora tem eu na minha câmera. E você, sou duas caras. Você é duas caras, exato, exatamente. Eu vou vir pra cá. Agora você. Aí, ó, pronto. Agora você. Agora eu sou só a Sherlize mesmo. Sherlize, exato. E a haste do teu microfone e meia parede rosa, e agora a minha cabeça é o André. Sim, eu vou deixar um joinha. O joinha vai ser. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Peraí, aí, pronto. É aqui, peraí. Não, passei. Cadê? Aí, Flau. É aqui, ó. É aqui. Tá, pronto. Dá pra fazer um. Dá pra fazer um coração aqui, ó. Nossa senhora. Que horror! Meu Deus. É um coração, não é um C, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso enquanto ela volta. Vamos ver se ela volta. Eu acho que ela deve voltar, né? Imagino. Pra dizer onde você vai estar. Hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 15/6, quarta-feira. E eu fiquei sabendo que você participará de um evento no próximo final de semana aqui não, porque eu não tô em São Paulo, mas em São Paulo. É isso? Confere? Exatamente, exactement. No sábado e no domingo, eu estarei em São Paulo, capital, no Command Fest. Os ingressos já esgotaram. Perfeito. Então não há como você participar mais do evento, a menos que abra algum ingresso extra no site, se alguém cancelou, né, recusou, alguma coisa assim, beleza. Mas provavelmente haverão outros Command Fests, então de qualquer forma o que interessa é que é um final de semana de Commander. O evento está sendo organizado pela City Class Games, que é uma das maiores lojas de Magic que a gente tem no país, é uma das lojas responsáveis pelo circuito competitivo de Magic atual. E ele é uma grande festa do Commander, então vai ter muito produto de Commander para comprar, vai ter um monte de torneios de Commander lá dentro, então draft de Commander, Commander de várias variantes diferentes, então galera que curte diferentes versões do Commander vai ter bastante gente jogando por lá.
E terei eu também, né? O drawback, né? A contrapartida. Estarei eu lá, o Charlão vai estar lá também. Não era pra eu ter começado a citar, porque tem um monte de gente, eu vou esquecer alguém. Mas eu vou citar só o Charlão porque nós faremos um quiz lá durante as manhãs. E aí a galera que for bem no quiz vai jogar um mesão de Commander com a gente, o que vai ser bem da hora. Tá. Então, e ganham brindes, e vai ter bastante coisa legal. Então, por mais que dessa vez não tenha como vocês irem, porque os ingressos já esgotaram, vocês sabem do conhecimento do Command Fest e na próxima vocês já garantem um ingressinho aí, seja pra um dia, seja pros dois, pra curtirem com a gente lá. É importante justamente porque eu não sei se vai ser a primeira edição desse evento, se é um evento que já teve antes. Mas é legal porque como as coisas, né, desde a pandemia ficaram no tempo de pandemia ficou muito tempo parado, então agora esse tipo de evento tá voltando a acontecer e são eventos, né, super interessantes para quem é da área ou para quem se interessa por Magic, quem gosta de Commander. Então fica aí a ressalva para tudo bem, para essa não tem como, mas outros virão e aí você, como disse, perfeito, consegue fazer comprar o seu convite e o seu ingresso e participar desse evento maravilhoso. Perfeito. A Cher me mandou mensagem aqui no WhatsApp que parece que caiu tudo lá mesmo, não vai conseguir voltar agora. Não tem problema nenhum. Eu vou pedir Deu pra gente fazer o... Deu pra gente cobrir bastante coisa, né? Eu acho que sim, eu acho que falamos bastante e eu queria, antes da gente encerrar, pedir pra você fazer aí qualquer coisa aí, faz um francês aí pra nós, sei lá... Fala aí que você vai estar no Command Fest em francês. Pode ser qualquer coisa, o que você achar melhor, tanto faz, só pra eu escutar. Oui, je veux dire que pour apprendre le français, ce n'est pas difficile. Oui, c'est possible pour moi, pour toi, pour tout le monde au chat. Ce n'est pas une langue difficile d'apprendre. Tu as besoin seulement de poser un peu du temps et après un an et midi, tu já es capable de parler français tranquillement. Oui? Deu pra entender alguma coisa que eu falei? Cara, eu não sei. Algumas coisas me pareceram tipo, entendi, depois eu me perdi no meio do raciocínio, mas talvez seja alguma coisa que todo mundo talvez seja capaz de falar francês. Mas Tu é eu sou capaz d'apprendre, de aprender francês tranquilamente. Cara, realmente... Parece difícil? Não é difícil, é porque a gente fala rápido, aí fica um pouco mais difícil. Sim. Mas é tranquilo, tá ligado? Não é um idioma... Fiquei muito impressionado agora, de verdade. Porque, tipo, talvez escutando muito rápido, blá, 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 mas falando assim, pausadamente, as palavras são muito parecidas. Não é falsa modéstia quando eu falo que é fácil. Tipo, não é, o cara pica, aprendeu em um ano. Não é difícil mesmo, é real. Dá pra aprender de boa, tá ligado? Tipo... Eu aprendi, fiquei fluente ali em francês em um ano e pouquinho, sem acompanhar, assim, eu não assisti nenhuma série em francês, eu li um livro em francês e eu acompanho um canal no YouTube em francês, que é tipo um canal de tecnologia assim e tal. E é só, eu não ouço música em francês, eu não consumo quase nada de conteúdo em francês. Pra quem consome, aí, porra, é muito mais rápido, é muito mais fácil, tá ligado? Tá, merda, esse era um tema que eu tinha anotado aqui pra perguntar sobre consumir esse tipo de conteúdo, se ajuda, se atrapalha, se é legal, se não é legal. Ajuda bastante. A gente pode marcar uma parte 2 aí pra... Vamos fazer isso. Vamos marcar uma parte 2, a gente traz a Sherlice novamente, conversa mais a respeito, tira algumas dúvidas e é isso, gente boa. Ô, Flau, eu acho que conseguimos pelo menos fazer um basic de François, né? Gostou dessa? Aqui é basicamente enchimento de linguiça. Aqui sou especialista. Para os gaúchos, o episódio de hoje foi trilegal. O tri vem do francês. Très bon. Muito bom. Tá ligado? E assim, quando você fala très, é de 3. Opa, parece que a Cher voltou. Voltou? Não sei se voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhorita. Estamos ouvindo. Por que vocês não estão me vendo? Nem eu estou me vendo. Agora sim. Agora sim. Que susto, eu achei que tinha acabado já. Não! Trilegal seria legal 3 vezes. 3 vezes? O tré vem de 3, ele é muito mesmo, né? Tré é tipo muito. Vem do o tré
Na verdade, o tré vem do italiano e parecido lá com o tri que a gente usa no Rio Grande do Sul, que é o Isso, tri foi bom. eu que puxei antes isso aí. Ah, Massa. vem do italiano, que nem o tchê. Eu vou pedir que, já que a Cher voltou, eu vou pedir agora. O André falou um pouquinho, a gente achou que você não ia conseguir voltar, e aí o André falou um pouquinho, e eu vou pedir pra você e ele fazerem mais um pouquinho, mais uma conversinha aí enquanto isso. Ai, que chique! Pra Sobre gente qual escutar. assunto, Di? Escolhe um assunto pra gente conversar. Churrasco. Churrasco. Le barbecue! Barbecue J'aime. est un mot d'origine française ou non? Je ne sais pas, je pense que non. Hein. Je pense que le barbecue, il a quelque chose de européen. Oui? Parce que quand on parle barbecue, il vient de barbe, animal, oui, et cul. Cul, ouais. Ó o Di, o Q. De novo aí, ó. Cul, Donc, tu as besoin de poser un tronc de la barbe au cul de l'animal. Oui, Oui. on D. Comprendre? Di, comprendre ou não? Cara, eu perdi um pouco da história aí que tem a ver com o pelo de algum animal, é isso? A barba, le barbecue. Tu enfia o animal da barba até o cu dentro do tronco. Peta, um porco, por Caraca, exemplo. faz todo sentido, E sim. gira, e aí vira churrasco. A cabeça aqui, ó. Puxa, caralho, baracu, meu Deus, eu nunca tinha entendido. Aí o pessoal fala assim, mas isso é inglês. Eu falo sim, porque é europeu, né? Barbecue é assim em várias línguas, né? Aí veio a origem, né? Bien sûr. Não entendi o porquê de escolher o churrasco, mas adorei. Alguém falou no chat aí, eu só abracei a ideia. O Gaderob falou O churrasco. Gaderóbio, foi verdade. Beijo, querido, amei. Mas é isso, olha só, o Sherlize, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela Imagina, sua eu que boa agradeço. vontade e paciência, valeu demais. Se você está escutando isso aqui e não conhece o trabalho da Sherlize, @Sherlize com 2 Is Isso. nas redes sociais, encontra ela no Instagram, conheça um pouco do trabalho dela, que é algo definitivamente sensacional. O André já havia falado bem de você antes da gente marcar essa história toda, ele já tinha falado, quando ele estava fazendo francês, ele já tinha comentado que estava se divertindo muito, que estava aprendendo muito, que estava gostando do rolê, e tudo isso, obviamente, tem a ver com a experiência do aprendizado, que não é somente da língua em si, mas também de quem a leciona, né? Então, faz todo sentido. Sim, que maravilha. O André é um amorzinho, o André é um aluno excelente, maravilhoso. Inclusive, quem vier como o meu aluno pelo André, eu vou dar 10% de desconto nas aulas, olha aí, porque o André é ainda, né? Chegou a sua hora de aprender francês. É isso, cupom FLAU é o nome do cupom. É isso. Vai ter que entrar no cupom, né? Cupom escrito André fala francês. É isso. Perfeitamente. É isso, arrasta pra cima, muito bom. A blogueira que tá em mim não consegue, bem. Ó, antes da gente encerrar, e pra gente encerrar, eu queria dizer o seguinte: vamos, como tudo nesse programa, vamos marcar uma parte 2, porque tem uma série de coisas aqui que eu marquei, que eu tomei nota, que acabei não perguntando até a hora que você tinha caído. Falei pra André, puta, eu queria ter perguntado sobre essas coisas que a gente consome, né? Filme, A hora que você caiu, eu falei, puta. Caiu, puta. A minha mãe tá sempre na história. Eu não sei o que acontece, né? Principalmente quando as pessoas chegam a aprender o passado em francês, também conhecido como passé composé. A minha mãe tá lá. Eu não sei. Caraca, a hora que ela caiu, você falou, puta, porra! Acabou com o rolê. Vai lá, Di, continua. Não, mas era justamente pra entender um pouco melhor se... Claro. Sim, evidente, estamos falando de homenagem. Cu, tem que ter puta de alguma forma, né? É isso que a gente... né? Da conexão do francês, né, gente? Exato. Não, mas a minha ideia era justamente entender se esse tipo de coisa ajuda, né? Música, filme, livro. Se os seus alunos costumam ter bastante contato quando eles começam a fazer francês. O André falou pra mim que ele não teve tanto contato assim. Ele parece que seguiu um canal no YouTube e leu um livro. Foi tipo um negócio bem diminuto. Mas se isso é uma prática comum, se as pessoas costumam de uma maneira geral fazer isso. Sim, hoje eu tenho uma lista de canais do YouTube que eu indico, né, para as pessoas aprenderem francês.
são canais que são para franceses, né? Então é assim, a pessoa tá lá só vivendo a vida dela, ensinando alguma coisa, um assunto em francês, por exemplo, tá falando sobre maquiagem em francês. Se tu gosta de maquiagem, ótimo. Ou então ela tá falando de qualquer assunto para pessoas que falam a língua dela. Então é o melhor momento para tu aprender francês. Não existe conteúdo melhor. Também Netflix, gente. Netflix tem tanto conteúdo em francês. É mesmo? A gente acaba se pegando muito no inglês, né? E vai ver Stranger Things, vai ver outras coisas. E assim, se tu botar lá filmes franceses, séries francesas, um monte, muitos, né? Isso vale para outros, como a Netflix, né? Amazon Prime, por exemplo, Prime Video, Sim. Todos os outros, né? Os livros, para quem gosta de leitura, coisa linda, gente. Vamos ler. Depois eu preciso conversar com o André sobre o Estrangeiro. Não sei se ele terminou de ler, mas eu tô muito curiosa. Terminei de ler o Estrangeiro. Ai, meu Deus, e agora? Como lidar? Né? Então, os livros, se tu puderes ler os livros em francês, é melhor. Mas eu vou começar com um livro complicado? Não. Já vou te dar a dica, ó. Petit Nicolas, o pequeno Nicolas. Le Petit Nicolas. Melhor livro para quem está começando a aprender francês. Tem lá no canal do Telegram, pra tu baixar, pra tu fazer download lá. Tá tudo na mão. Maravilha! Bom, agora sim, efetivamente eu vou te agradecer, vou encaminhar nosso papo aqui pro final e vou dizer que sim, marcaremos uma próxima, se você tiver essa disponibilidade, com certeza. Já tô dentro, conte comigo. Boa, maravilha. Aí a gente pode, inclusive, ir começando a setorizar, que nem a gente faz aqui. Aí a gente vai falar de filmes em francês, vamos falar de livros em francês, músicas francesas. Polêmica, né? Muita fofocas polêmica. francesas. Então, né? Babado. Porque as pessoas adoram, odeiam o cinema francês. Polêmica. Eu quero uma aula ao vivo pro Di em francês. Boa. A aula introdutória, a aula 1, o dia 1, a primeira aula que eu tive, porque o Di tá na mesma posição que eu tava quando eu não aprendi, quando eu não sabia. Eu não sei nada de francês. Então a gente vai ter uma aula ao vivo pro Di. Ele já tem spoiler, porque agora ele sabe falar montre. É verdade. É verdade, faz sentido. E eu sei que tem um oui, que é tipo, sei lá, um sacô, é isso? O oui? Como assim? O André falou oui várias vezes aí. O que é um oui? Oui é sim. Sim? Sim. Perfeito. Sim. Então eu entendi por que eu entendi como sacou, porque você tava tipo, não sei o que, tipo, não sei o que. Sim, entendeu? Usa É como isso? Certo. Fala alguma coisa, oui? Tipo, certo, entendeu? Sim, Exatamente. perfeito. Tem algumas palavras que tu usa o tempo todo, né? Por exemplo, réveillon. Réveillon é o despertar, o acordar para um novo ano. Já percebeu que na palavra réveillon tu não pronuncia os L's? Porque quando tu tem o ILL em francês, tu não pronuncia o L. Tu estica o som do I. Réveillon. Réveillon. Caraca, Não é precisamos de uma aula ao vivo. Em loco, em tempo real, é isso. Maravilha, gente. Obrigado demais. Espero que realmente tenha sido divertido pra você, Cher. Maravilhoso. Desculpem a queda aí, a minha internet resolveu que ela não ia voltar. Falei, você vai, querida, você vai agora. Imagina que isso. O André Maneiro, muito obrigado. Mais um aqui, ó, mais um apelido. Muito obrigado por mais uma vez